Olá, boa noite. Estamos mais uma semana aqui, prontos para fazer mais uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Nós utilizamos o Livro da Esperança, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje está lá no capítulo 29, intitulada Meio Bem. E Emmanuel utiliza o versículo 14 do capítulo 7 de Mateus, dizendo assim: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E relaciona também com o capítulo 11, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e verei a terra em breve ser transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão a repousar. E Emmanuel começa assim: Frequentemente, somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam a atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes, oferecendo cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhe cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros para que estes mesmos companheiros lhe erijam um trono. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e em escravos. Vou fazer uma breve pausa aqui. Então aqui Emmanuel está nos chamando a atenção para quais as intenções que estão no nosso coração quando nós praticamos a caridade. E aí ele começa a nos dar exemplos e situações em que a criatura até estende a mão para o outro, se dispõe a auxiliar nas obras, porém, para cada coisa que ela faz, ela requer para si própria um benefício, uma moeda de troca. Então, indiretamente, apesar de estar ali fazendo bem, no fundo, ela está querendo atrair atenção para aquilo que ela está fazendo. Ela está querendo elogios, ela está querendo troca de favores por aquilo que ela faz. É como se fizesse uma troca, uma barganha, não é? Eu te ajudo, mas você precisa me ajudar de tal forma. Quando a gente pratica a caridade com esses sentimentos, nós vamos lembrar de uma passagem do Evangelho que nos diz que aquele que quer o reconhecimento do mundo para os atos que realiza, ele aqui mesmo já recebeu aquilo que ele precisava em troca, que é o reconhecimento pelas boas obras que faz. É o alimento para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Quando nós fazemos as coisas com essa intenção, querendo ter uma moeda de troca, nós já estamos recebendo a nossa recompensa aqui. Porque nós aprendemos com Jesus que a verdadeira caridade é amar o semelhante de modo despretensioso, de modo a não esperar do outro nada em troca. Nós simplesmente fazemos por estarmos tomados de compaixão. Vamos lembrar da parábola do bom samaritano da semana anterior.
e nos movemos para poder auxiliar a quem quer que seja. Então, quando Emmanuel nos dá esse alerta, todos esses que nós falamos até agora, ele está chamando a nossa atenção para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e identifique em nós quais são as verdadeiras razões que nós temos para estar praticando determinada ação. Então, na verdade, é esse o convite de Emmanuel, né? Que nós nos coloquemos no lugar dessa criatura que está tentando fazer essa barganha. No primeiro momento, quando nós ouvimos isso nos soa terrivelmente mal. Mas se nós pararmos para analisar individualmente aquilo que pensamos e sentimos diante das situações que nos aparecem, nós vamos conseguir identificar se nós estamos ou não cultivando esses meio-bens que Emmanuel nos diz aqui nessa mensagem. E então, ele segue. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, e nem ignoramos que semear e colher conforme a plantação constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho, que se destacou nos ensinamentos do Cristo por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Precatemo-nos desse modo contra o sistema de meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram a casa varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Então, aqui Emmanuel, na sequência, ele nos chama a atenção sobre a questão da intenção. E aí ele nos lembra da passagem do Evangelho que fala sobre o óbolo da viúva. O óbolo da viúva nos conta a história de uma mulher que estava no templo e que não tinha muitos recursos para poder fazer a sua doação. E ali, enquanto os discípulos observavam os demais frequentadores do templo, que depositavam altas quantias ali, a pobre viúva vai e coloca apenas 2 moedas. E ao fim, Jesus diz que aquela que mais doou naquele dia tinha sido aquela viúva que havia tirado daquilo que lhe era necessário para dar àqueles que não tinham. E essa é uma lição para a gente parar e pensar. Porque quando nós paramos para auxiliar o semelhante, nós estendemos as mãos e nós devemos fazer isso sem nenhuma intenção. Mesmo que a gente saiba que diante das leis divinas, aquilo que semeamos será aquilo que nós colheremos em algum momento, nós não devemos fazer o bem pensando nessa troca, nessa barganha. Nós devemos fazer o bem tranquilizando o nosso coração, de que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos por aquela pessoa naquele momento e com os recursos que nós temos. Nós precisamos nos lembrar que é muito mais efetivo você colocar as mãos na massa para ajudar alguém do que apenas fazer uma doação. A doação tem o seu valor, sim, porém nós não podemos nos acomodar a somente doar e a nunca nos colocar
à disposição do outro e nunca colocar o nosso tempo como um recurso em favor daquele que sofre. Então é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós temos que praticar. Nós precisamos sair dessa teoria e irmos para a prática. Então, nesse capítulo, Emmanuel está nos convidando justamente a fazer isso, a não fazer o meio bem, ou seja, não fazer o bem esperando alguma coisa em troca, mas que a gente possa fazer esse bem na certeza de que nós estamos praticando a lei de amor que Jesus nos ensinou e que os Espíritos incansavelmente em suas mensagens vêm nos esclarecendo o quão importante é que pratiquemos o amor uns para com os outros sem pensarmos em recompensas. Uma abençoada semana a todos e até a próxima.